Oi, gente! O Revista Lesp está no ar e a partir de agora a gente te convida para 1h30 de muita informação e debate sobre os temas que fazem parte do dia a dia de quem vive no estado de São Paulo. E hoje, chegue mais, que hoje é dia de São João. Do Nordeste para São Paulo, a cultura que atravessou gerações. São Paulo, a capital mais nordestina fora do Nordeste. Santo Antônio, São João e São Pedro, os santos que moram no coração do Brasil. Uma frase muito interessante de Santo Antônio: cesse as palavras, fale as obras. Entre quadrilhas e forrós. As quadrilhas, que é a celebração da vida. Hoje o Revista Lesp celebra a cultura, a memória e a magia do São João. Simbora? Oi, minha gente, sejam muito bem-vindos ao Revista Lesp. Hoje é dia de São João e o meu peito se alevanta porque quando junho chega, a saudade canta e encanta. Eu nasci lá em Fortaleza, onde o vento conta história, e quem cresce no Nordeste traz São João na memória. Na esquina tem milho assado, tem pamonha feita à mão, é a lenha estalando forte no calor da tradição. É a fé que acende a fogueira, é a esperança que reluz, é Santo Antônio abençoando e São João e São Pedro conduz. Hoje tem forró na capital, tem arraiá no estado inteiro, porque o povo nordestino plantou cultura nesse canteiro. Por isso, neste dia santo, com alegria e devoção, eu abro as portas deste programa para celebrar o nosso São João. Chegou Renan Franceschini para trazer reflexão, vai mostrar como a cultura também movimenta a nação. Também recebemos Toninho, pesquisador de coração, que guarda as histórias do povo com respeito e dedicação. E para completar essa prosa cheia de cor e expressão, recebemos Natália Lacerda, trazendo informação. Então se aproxime, minha gente, venha dessa procissão de histórias, cultura e afeto. Hoje nós vamos viajar guiados pela fé, pela cultura e pela magia de São João. É isso, gente! Sejam muito bem-vindos ao Revista Lesp. Olha, fiz uns versinhos aqui, eu peço desculpas até, viu? Sejam bem-vindos, boa tarde! Não se desculpe, porque estavam bem ajustados. Muito obrigada. Vindo do senhor ainda o elogio. Muito obrigada, gente, por estarem aqui nesse dia tão especial. Eu sou lá do Ceará, sou de Fortaleza, onde o São João é muito tradicional. E aqui eu digo que São Paulo é a maior capital do Nordeste. Então, me sinto muito em casa e estou muito em casa para falar de São João. Queria começar com você, Toninho, para falar dessa história do São João que, na verdade, começou em outro continente, não é isso? Seja bem-vindo. Começou em outro continente há séculos atrás, né? A devoção a São João ela se esquentou no início, ou no final dos 1400, né? Aí São João ganhou o coração dos pintores, né? A iconografia de São João, dos pintores europeus é muito grande, muito forte. Isso chegou também até a gente, né? Interessante é que já em 1500 e alguma coisa, o padre Sepp, que era jesuíta e que veio para evangelizar, né? Ele relata o encanto dos indígenas na festa de São João que eles realizam. Olha, 1500 alguma coisa. Antes até de ter essa troca com o Nordeste, né? Que os indígenas faziam aquela festa, que corriam por dentro da capela toda, enfiavam embaixo do altar e acendiam fogueiras, né? Essas fogueiras são de tradição mundial, né? O fogo é a luz, né? Aquece, junta, né? Possibilita que as pessoas se juntem em torno de uma fogueira, né? Esse é o sentido, né? E aí veio lá da Europa para cá, como? Os portugueses, né? Portugueses trouxeram essa tradição das quadrilhas, inclusive as quadrilhas ainda trazem algumas palavras, algumas tradições nas palavras que a gente nem sabe o que é, né? Sim, a quadrilha do jeito que nós recebemos, né, veio da corte francesa, via Portugal. Né? Portugal foi o grande disseminador, né? Foi ele que foi por primeiro ao mar, foi aos descobrimentos, né? E levando tudo aquilo que eles vivenciavam
lá no seu continente, né? Por isso é que nós vemos as nossas quadrilhas hoje, por mais esfaceladas que algumas estejam, né? Elas têm marcas em francês, um francês macarrônico, né? Mas em francês, né? En arrière En arrière, volte. quer dizer para voltar. Volte, Levandu, quer dizer, en avant, né? Quer dizer o quê? Para frente. Gente, Então, a gente fala essas coisas desde criança e não sabe o que quer dizer. as pessoas de mãos dadas avançam, ou de mãos soltas, né? E depois vem os tours, né? Que o pessoal fala tu, né? A gente fala tu. O tour é giro. É agora, giro. Aí todo mundo tem que girar, né? E assim vai, né? E antes, então, de conversar com o Renan e com a Natália, eu quero chamar uma reportagem muito especial preparada pela nossa editora Márcia Flores. Porque uma estimativa aponta que cerca de 2,5 milhões de nordestinos vivem na cidade de São Paulo, ou seja, aqui se concentra a maior população do Nordeste de todo o Brasil. E um ponto de encontro dessa nação é o CTN, o Centro de Tradições Nordestinas. E nesse mês tão especial, é um passeio obrigatório para quem curte as tradições, festas juninas, as tradicionais festas juninas. Dá uma olhada. O amor está no ar. Festa de Santo Antônio, o santo casamenteiro que, diz a lenda, desde o século VIII, ajudava as jovens solteiras e humildes a terem um dote e assim conseguir um casamento. 13 de junho, o santo da família, o santo da fartura, o santo casamenteiro. Aquela tradição de ter o pãozinho abençoado, colocar dentro do potinho para nunca faltar o pão de cada dia. Aquela tradição de tirar o menino, colocar o menino para você conseguir o amor da sua vida. Você tira o menino, quando você consegue o amor, você coloca o menino de volta a Santo Antônio. Como segunda data comemorativa, o dia 24 de junho é dia de São João, primo de Jesus, profeta que batizou Cristo nas águas do Rio Jordão. São João é celebrado com fogueiras, porque, segundo a tradição católica, no seu nascimento, a mãe Isabel acendeu uma fogueira para avisar Maria, mãe de Jesus, sobre o nascimento de João. É aquele único santo que a igreja celebra o dia do seu nascimento, que geralmente se celebra um santo pelo dia da sua morte. O santo mais importante, com a chegada do menino, tem-se a fogueira, anunciando a esperança, uma nova oportunidade de vida, e em volta dessa fogueira celebra a fartura das comidas do milho e também as suas danças. Já quase no fim de junho, dia 29, é a data que se comemora o São Pedro, conhecido como pescador de homens, simbolicamente visto como guardião das chaves do céu. 29 de junho, o apóstolo de Jesus Cristo, aquele que confiou a chave do céu, São Pedro, o santo da resistência, o santo da força, o santo da esperança. E assim nós fechamos o ciclo dos 3 santos juninos, Santo Antônio, São Pedro e São João Batista, ou São João do Carneirinho. No Centro de Tradições Nordestinas, em São Paulo, Santo Antônio, São João e São Pedro são celebrados com muita música e comidas típicas. Não é a primeira vez, a gente sempre vem, ama o baião de dois, ama a carne seca que eles têm, amam tudo que eles fazem, a gente gosta muito, por isso que a gente sempre volta. Encontra doces, cocada, maçã do amor, quentão, vinho quente, cuscuz. Lá a gente chama de canjica, aqui chama de curau, aqui chama de milho branco, lá munguzá. Então assim, não importa, mas tem que ter a comida de milho, porque é a celebração da vida através desse grande legume chamado o milho, que é o principal no São João. E olha, dá pra dizer que o CTN virou um pedacinho do Nordeste no meio de São Paulo. As tradições juninas se espalham por todo o país. E quem nunca dançou quadrilha, hein? O Nordeste é a maior expressão dessa festa, com a sua cor, com a sua dança, com a sua gastronomia, com a sua vida, com os seus ritmos entre o xote, o chachado e o baião. Aí traz as quadrilhas, que é a celebração da vida, do agradecimento da fartura, da colheita pelas chuvas nessa época junina. E com todas as cores,
os sabores e os ritmos, eles celebram este santo e fortalecem essa cultura que é forte no Nordeste, trazendo aqui para São Paulo, que é a capital mais nordestina fora do Nordeste. Uma mistura de culturas e religiosidade. As festas juninas animam o mês de junho. Bandeirinhas coloridas, fogueiras, comidas típicas e muita, mas muita música boa. Então bora pro arrastapé, meu povo. É festa do Nordeste, é festa do Brasil. Eita, que é lindo demais esse CTN, né? E, gente, tem festa, não é só aqui na capital não, viu? É no estado de São Paulo inteiro. Osasco, na região metropolitana de São Paulo, reuniu cerca de 20 mil fiéis que participaram da festa de Santo Antônio, o casamenteiro, sempre celebrado no dia 13 de junho. A festa teve distribuição de pãezinhos da fartura, o tradicional bolo de Santo Antônio. Aquele, para quem espera por um relacionamento que não pode deixar de comer, né? Um pedaço. Quando nós falamos dessas tradições, nós falamos assim de tradição de T minúsculo. É justamente as tradições que, seja ali na cidade, seja por meio da cultura que a pessoa vive ali, a gente consegue ver certos ritos das próprias pessoas. Então, tem costumes populares, né? Então, como a bênção do bolo, a distribuição do pão e, sobretudo, a comunhão, né? É muito interessante ver que na cultura do brasileiro, o brasileiro é muito caloroso, muito acolhedor, né? E aqui vem muitas pessoas, não só de Osasco, mas de outros municípios, e se sente tão acolhido, é tão interessante ouvir elas falarem assim que, nossa, eu vim de São Paulo, eu vim de Minas, eu fui tão bem acolhido aqui. Então, essas tradições é o que envolve também a vida dos fiéis, né? Nós vemos, assim, o engajamento dos jovens, né? Aqui na nossa catedral tem muitos jovens, eles são engajados, desde ali das celebrações litúrgicas, nas festas também, eles nos ajudam. Então, assim, traz esse rosto jovem para a igreja, né? Muito interessante. Uma frase muito interessante de Santo Antônio, ele fala assim, cesse as palavras, fale as obras. Então, que nós possamos, né, expressar com a nossa vida, sobretudo para aqueles que são cristãos, mais do que palavras, as obras. É isso, padre, mas fala a verdade, alguém aqui já achou uma medalhinha dessa? Não, Alguém aqui já colocou Santo Antônio de cabeça para baixo num copo? nunca arrisquei. Nunca arriscou? Natália, mas me conta, como é que São Paulo incorporou o São João ao calendário cultural? Então, né, São Paulo é uma cidade múltipla, tem diversas pessoas de diversas regiões e São João é um pouco de cada pessoa que está aqui, né? E a gente tem muitas festas, desde festas grandes como a do CTN, né, que é maravilhosa, é incrível, e festas mais diferentes, como São João dentro do Teatro Oficina, por exemplo, que é um teatro lindíssimo e eles fazem essas comemorações. Mas assim, São João, ela ocupa toda a cidade por conta dessa multiplicidade de pessoas de diversas regiões. E acho que todo mundo curte. E é uma festa realmente que reúne todos os povos de todo o Brasil, porque São Paulo é essa multiplicidade de culturas, exatamente, Natália? Exatamente. E, Renan, quando a gente fala também de São João, a gente tem que falar de comércio e movimenta o pequeno comércio. Como é que os pequenos empresários, eles se movimentam nessa época? Legal. Bem, a gente vê dois movimentos muito grandes, né? Primeiro, os pequenos negócios se adaptando para essa sazonalidade e acabou que esse junho, ele é especial esse ano e é um junho especial a cada 4 anos porque você junta a Copa do Mundo com festa junina, com o Dia dos Namorados. Então o pequeno ele tem que se preparar para essa sazonalidade que muitas vezes ela não é só, né, do São João, ela não é só da festa junina, mas também encaixar uma Copa do Mundo numa comunicação e também, né, a questão do Dia dos Namorados do dia 12, que ela é impactante. Como é que encaixa tudo isso na comunicação para vender tudo? Acaba atrapalhando ou, na verdade, só ajuda a vender mais? E aí vai depender da estratégia de cada um. Né? Para muitos atrapalha, né, porque você às vezes acaba não conseguindo atingir um público que são públicos muitas vezes diferentes, mas quem se prepara, quem faz com planejamento, independente do porte,
e acaba tendo uma comunicação assertiva, acaba saindo ganhando nessa época. E quem é que sai mais ganhando nessa época? Qual é o nicho mesmo do comércio? Legal. Hoje a gente tem, a nível de produtos e setores, né, 4 grandes campeões nessa época do ano quando se olha para a festa junina. Né? A gente tem alimentos muito estimulados pelos grãos, e aí o milho é o grande príncipe dessa festa. A parte de bebidas, né, com vinho alavancado, a cachaça também. Quentão, vinho justamente quente, é isso? por entrar nesses produtos, né, super típicos da festa junina. E os outros 2, a gente tem decorações, né, então as decorações voltadas a toda essa ambientação de festa junina que a gente tem, e fantasias, né, então que acabam sendo os 4 principais setores ali que a gente vê o comércio movimentando e tendo esse crescimento nessa sazonalidade. E as fantasias, esse setor é também um setor que vai se adaptando a cada época do ano, né? E aí mora o perigo de alguns negócios, né? A gente vê alguns negócios surgindo nessa época do ano para atender uma demanda que ela é pontual, e esse risco dessa continuidade, né? Se o empresário ele não se planeja de uma maneira, né, correta ali, entendendo essa oscilação de demanda no período, né, dos outros meses do ano, acaba sendo um risco para a continuidade do negócio também. Toninho, ele falou da questão dos grãos, do milho. O que explica o milho ser tão forte para as festas juninas? Bom, porque o milho é nosso, começa por aí, não é? Ah. É nosso, quer dizer, do Brasil. Sim. Né? Logo depois da chegada dos portugueses aqui, o milho salvou a Europa, né? Porque a Europa não conseguia produzir e estava passando milho, batata, né? Salvaram, né? Foram levados, né? Mas aqui de ponta a ponta, não só no Brasil, mas na América, você vai ter o cultivo do milho, né? Agora, por que cultivar? Porque ele vai atender uma demanda, né? Seja com as canjiquinhas ou com a canjica. São Paulo tem a canjiquinha, né? Que é salgada, né? E até o amendoim também é nosso, né? Então tudo isso se juntou nesse momento grande do São João, que é mais aberto, né? Mais aberto. Que é um período de frio aqui no hemisfério sul, né? No hemisfério norte é calor, é verão, né? Aqui é o frio, né? Então nós temos os 3 santos do frio, né? Santo Antônio, São João e São Pedro. Tanto que esse ciclo, a gente chama de ciclo, né? Que não é junino, ele é joanino porque extrapola o mês de junho, né? O termo é esse, ciclo joanino. Começa no fim de maio e entra até julho, né? Aí você vai ter grandes festas, né? A quantidade de igrejas dedicadas a Santo Antônio, né? Em São Paulo e no Brasil é uma coisa muito grande, né? A gente está falando de grandes... Você vai aqui no Paris, eles não dão conta de distribuir uma festa enorme ali, né, de Santo Antônio. Ali no Largo do São Francisco também, né, mais bolo, então em todos os cantos. Só que essa relação do você entregar o bolo, as bebidas, é muito direta, não é? Eu acho muito lindo o São João mais comercial, não mais comercial, mas em ebulição, como a gente estava falando antes, né? Mas é também importante a gente ver que o sustentáculo disto é as festas, as celebrações que são feitas de forma muito singela no seio das famílias. Nos né? bairros também, Nos bairros, das quermesses de bairros de igreja. Exatamente. Em frente às igrejas, Sim. né? Ali, aquela coisa que fica muito da comunidade do bairro. Acho muito bonito. Ali no Bexiga, até um tempo atrás, nessas noites a gente passava, tinha pessoas fazendo fogueirinhas na porta do seu prédio, da sua casa, né? E ali botavam um bulizinho do lado para se reunir com os amigos. Então, enquanto num lugar a gente tem por exemplo, esse São João, essas danças mais efusivas, né? É o que o Peter Burke chamou de carnavalização, né? A confluência do perfil carnavalesco, da cultura carnavalesca, que não é nova, né? E que chegou no Brasil inteiro, né? E dominou também o São João, né? Mas, por sorte, a gente conserva esse São João ainda familiar, né? Mas o que eu me pergunto é porque o milho, ok, ele é nosso, mas por que ele ser central no São João?
ele não é central só no São João. No Nordeste se Com certeza, prepara, né? Mas aqui a gente tem curau, canjica. Que lá a gente chama de canjica. Pois é. Então, só a diferença, o curau é feito com milho verde, né? A canjica é milho seco, né? A canjiquinha é um milho seco e triturado, que é o que domina em São Paulo, né? Que falam mungunzá também, não é? Mas, então você vê uma pleia de pratos, né, com milho, seja um milho verde. Por exemplo, no Nordeste eles plantam para exatamente calculam para colher no São João, né? Uhum. É porque é exatamente a época da colheita do milho no Nordeste. Exatamente. Inclusive, o São João é uma festa pensando nisso, por isso que é considerada uma festa típica lá no Nordeste. Inclusive, Renan, como é que fica o comércio das pessoas que vivem do milho aqui? É um produto que normalmente, por causa da demanda, né, os preços sobem ou não? Olha, isso vai depender um pouco de como está posicionado esse negócio, né? A gente tem os grandes players do mercado, os varejistas, se antevendo essa demanda, né? Literalmente aproveitando essa grande colheita, né? E ofertando. É evidente que vão ter alguns negócios que vão se aproveitar dessa alta demanda, né? E aumentar ali o valor dessa oferta, mas o que a gente vê, essa oscilação de preço, ela não acontece de uma maneira, principalmente nas grandes redes atacadistas, eles mais aumentam a produção e a oferta do que necessariamente, né, inflacionam ali o valor na ponta. Mas alguns pequenos negócios acabam muitas vezes aproveitando dessa demanda também. Então, nesses pequenos negócios, como o Toninho disse, o pessoal lá em frente à igreja, nas quermesses, que usa o milho bem tradicional mesmo também, aproveita muito, né? Aproveitam, com certeza. E é a época do ano para eles aproveitarem também, né? Então, acabam que eles utilizam esse benefício da praça ali, onde já está acontecendo a festa, para ofertar o seu produto. E a gente tem o milho como um produto que ele tem um custo de mercadoria baixo, né? Não é um produto, justamente por ele ser diretamente o grão, acaba que o valor agregado que você consegue ofertar nele dentro dessas feiras acaba sendo um grande benefício para o empresário ali, para o MEI que está tendo essa oferta, né? Inclusive, gente, comer, né? Nas festividades juninas tem comida para todo gosto, mas é preciso tomar alguns cuidados, tá? Antes de sair experimentando de tudo. A gente vai ouvir agora, viu, pessoal? As dicas do PROCON através do assessor de ação regional José Renato Raposo, para que você, consumidor, possa curtir sem problemas aquele arraiá. Produtos embalados, eles devem conter informações importantes, como a data de validade, dados do fabricante, como nome, endereço, CNPJ, e também devem conter o selo lupa, que é aquele que informa quando o produto possui alto teor de gordura, sódio, dentre outros itens do produto. No caso de produtos fabricados pelo próprio comerciante, pelo próprio fornecedor, aqueles que são fabricados e embalados no local, também algumas informações são importantes, como a validade e principalmente se contém ou não contém glúten. Outro aspecto importante é caso o consumidor vá adquirir produtos a granel. Nesses casos é importante o consumidor verificar a qualidade e principalmente se o produto está em condições de apresentação saudáveis para a sua aquisição. Nas festas e quermesses é importante ele verificar, principalmente no que se diz respeito aos alimentos, né, a apresentação dos alimentos. Como é que eles estão ali acondicionados, se eles apresentam bons aspectos e principalmente no caso de alimentos que devam estar refrigerados e permaneçam ali dentro de uma refrigeração para que ele não acabe adquirindo um produto que possa já estar estragado. Outro aspecto importante no caso das quermesses é relacionada ao famoso cartão de consumo. Alguns desses eventos estabelecem que o consumidor, para adquirir tanto alimentos como as brincadeiras, os famosos jogos, utilize um cartão de consumo fornecido do local. Eles devem informar clara e previamente de que forma esse cartão é adquirido, de que forma principalmente será feito o reembolso em caso de não utilização total do crédito colocado. E principalmente, eles não podem recusar o pagamento em dinheiro. Já as brincadeiras, né? Então a dica importante que a gente fornece é com relação assim, não soltem balões, né? Os balões podem causar, além de queimadas, danos ambientais e risco às pessoas e residências. Então ele é considerado um crime federal e a recomendação é que não soltem balões. E no estado de São Paulo há uma legislação que proíbe a comercialização, soltura, transporte de fogos de artifício com estampido. Aqueles que fazem barulho, né, os foguetes que fazem barulho. No estado de São Paulo a legislação proíbe fabricar, comercializar, soltar e transportar esse tipo de produto.
A gente vai já falar um pouco mais sobre isso. Me pergunto também, Natália, a gente viu ali nas imagens, né? Maçã do Amor, algumas coisas. Aqui nas festas de São Paulo, o que é que faz mais sucesso? A gente estava falando muito sobre milho, acho que isso é no Brasil todo. Sim. Né? Mas em São Paulo, o que é que faz mais sucesso? Eu vou dizer o meu ponto de vista, tá? Que sou do Nordeste. Tem algumas coisas aqui que não são tradicionais lá, como cachorro quente, por exemplo, quentão, vinho quente, porque aqui faz frio a essa época do ano, lá não faz. Mas aqui, Natália, o que é que faz mais sucesso? Exatamente. Isso. Algumas coisas que a gente consome muito são caldos, vinho quente, né? O milho sempre não pode faltar, de fato. Mas a gente vai mais para esse lado, né, dos caldos, enfim, eu gosto bastante, principalmente. Mas a gente também traz de tudo um pouco, né? Cuscuz, canjica, a gente tem de tudo um pouquinho, assim, né? Então, mas eu acho que a gente acaba indo para esse lado do vinho quente, quentão, caldos, porque a época pede um pouco, né? E tem muita diferença entre os arraiais da capital, interior e litoral? Ah, com certeza, com certeza. Na capital a gente consegue trazer um pouco de, né, até de fora, né? Então você consegue encontrar festas grandes e bem tradicionais, como a do CTN. A gente tem também as quermesses, que são mais familiares, como a gente estava conversando, né? Mas a gente consegue encontrar comemorações em diversos pontos. Teatro também, como eu citei, né? A gente tem forrós, tem comida, tem quadrilha em diversos pontos da cidade. Mas eu acho que São Paulo tem esse diferencial da gente conseguir trazer de tudo um pouco, né? Então, acho que é um pouco disso. São Paulo é uma grande convergência do Brasil, né? Sim. Aqui é um grande Brasil. E, gente, olha, a regulamentação do calendário de festas juninas em algumas cidades do estado foi ratificada através de leis aprovadas aqui na Assembleia Legislativa de São Paulo, entre elas a Lei número 13.824 de 2009, de autoria do ex-deputado Hamilton Pereira, que inclui no calendário turístico do estado a festa junina beneficente de Votorantim e prevê 16 dias consecutivos de celebrações na cidade. Tem também a Lei número 13.410, também de 2009, de autoria do deputado e decano da Alesp, Mauro Bragato, PSD, que inclui a festa junina de Pirapozinho Fejupi, a ser realizada anualmente no mês de junho, nas festividades oficiais de São Paulo. E ainda a Lei número 16.974 de 2019, que inclui a festa junina de Gavião no calendário estadual. O autor da proposta é o ex-deputado Davi Isaia. A lei prevê a realização anual do evento, sempre no último final de semana do mês de junho. E a gente ouviu agora a pessoa, o porta-voz do PROCON, falando principalmente também sobre a soltura de balões, né? Então agora a gente vai para uma parte muito importante do nosso arraiá, já que eu estou caracterizada, né? Porque São João é fogueira, é festa, é alegria. Mas não é só isso não, tá? Tem que lembrar do cuidado. Quem vem agora conversar com a gente, fazer parte aqui do nosso sofá, tá, gente? É a Tenente Olívia Perrone, do Corpo de Bombeiros. Tenente, muito obrigada pela presença, tá? Nos ajuda, por favor, a entender como curtir as festas juninas com segurança, tá? Seja muito bem-vinda. Boa tarde para a senhora. Olá, boa tarde. Obrigada pelo convite mais uma vez. Nessa época do ano, a gente tem algumas ocorrências bem específicas, né? Acidentes com balão, com certeza, são as mais comuns. Com certeza. A gente tem também bastante acidentes com pipa, porque por conta do tempo, pouca chuva, o pessoal acaba aí se empolgando, soltando pipa. E, infelizmente, algumas pessoas ainda utilizam o cerol. E, com isso, causam acidentes, além do clássico, que são as queimaduras, né? Por churrasqueira, por fogueira, ou até mesmo queimaduras causadas pela soltura do balão. Lembrando, né, eu tenho uns dados aqui, Tenente, que soltura de balões é crime ambiental. A gente está falando da Lei 9.605 de 98. Queria que a senhora falasse de cuidados essenciais nessa época do ano. Primeiramente, óbvio, né, não soltar balões, mas também de cuidados, por exemplo, na questão das fogueiras. Que cuidados são esses que nós devemos ter? Muito importante falar sobre isso. Às vezes o pessoal quer fazer fogueira ali no quintal, na chácara. Então, assim, alguns cuidados simples que podem fazer diferença. Então, primeiro de tudo, deixar o terreno limpo. Então, onde você for montar a sua fogueira,
ou você forra ali de terra, ou você forra ali com pedras, nada que pode contribuir para aquele fogo, né? Deixar um terreno ali onde esse fogo não vai conseguir se propagar. Na hora da montagem da fogueira e na hora de acender, evitar utilizar líquidos combustíveis, como álcool, gasolina e tudo essas coisas assim. Priorize acendedores mesmo, tipo esses acendedores de churrasqueira, que são próprios para esses fogos de churrasqueira e fogueira. E também, sempre que você for movimentar, né, às vezes você vai querer acrescentar ali mais madeira na sua fogueira, coisas do tipo, mantenha ali uma distância segura e nunca manipule diretamente aquelas madeiras da fogueira, né? Sempre utilize ali algum instrumento para que você consiga mexer sem se aproximar muito do fogo. E eu queria também que a senhora ratificasse a questão desses danos, como eu citei a lei, né, dos balões, da proibição dos balões. Queria que a senhora lembrasse, para que ficasse na mente das pessoas mesmo, os danos causados pelos balões. Parece uma brincadeira, é muito bonito ver o balão no ar, mas o que os balões podem causar, tenente? Porque não é só incêndio em mata ali, pode cair numa casa, né? O que a senhora já viu acontecer? Então, além do fogo em mato, né, que é de longe o mais causado aí de danos causados pelos balões. E pode ser sério também? No passado aqui, capital, sim, com certeza, esse fogo se alastra, chega em chácaras, chega próximo de cidades, além do que causa ali aos animais e às vezes até às plantações. Mas aqui em São Paulo, região metropolitana, a gente já teve diversas ocorrências de balões que caem em cima de residências, então a pessoa não tem nada a ver com aquilo. Esse balão acaba danificando a residência dessa pessoa, cai em fio elétrico, então às vezes o bairro inteiro vai ficar sem energia elétrica por conta de balão. Então, assim, pessoas que não têm nada a ver com esse tipo de prática acabam sofrendo coletivamente as consequências de um ato completamente irresponsável. E também as crianças, tenente. As crianças, eu lembro quando eu era criança, eu via fogueira, via balão, achava muito bonito, muito legal, queria pular fogueira. Queria que a senhora falasse para os adultos, né? Como proteger as crianças nessa época? O ideal é que a criança não faça nenhum tipo de manipulação com fogo, né? Então, toma cuidado ali quando ela for chegar próximo da fogueira. A criança é curiosa, ela vai querer mexer e às vezes não tem noção daquele risco, né? Então, quando você estiver montando sua fogueira, acendendo, deixe as crianças longe, evite para que elas mexam, movimente ali próximo daquele fogo, porque elas não têm tanta noção do perigo, né? E às vezes no frio vai querer se aproximar ainda mais e pode escapar ali uma faísca, pode escapar ali, sair rolando alguma madeira daquela fogueira e vai acabar atingindo essa criança. E sempre tem risco também de fogo alto atingir rede elétrica, né, tenente? Olha, às vezes acontece. O balão sim, também? Sim, o balão é mais comum. Quando ele cai, é bem comum mesmo cair em cima de residência e fios elétricos. A fogueira, assim, se ela estiver muito alta, é que é muito difícil alguém montar uma fogueira embaixo de uma rede elétrica, né? Geralmente as pessoas, quando fazem isso, é um fogo sem querer. Porque realmente, para você fazer uma fogueira desse tamanho, que vai chegar a muitos metros de altura, você vai precisar de muito espaço, você vai precisar de muita madeira. Então tem que ser um local muito específico, assim. Geralmente, fiação é mais balão mesmo que causa esse tipo de transtorno. E, tenente, eu queria que a senhora falasse também, em caso de algo assim acontecer, a gente está falando da prevenção, mas aconteceu algum problema, alguém soltou o balão, viu algum foco de incêndio ali em área de mata ou em rede elétrica, teve problema com fogueira, o que é que deve fazer? Principal procedimento. Então, vamos lá. Caso você venha se queimar, seja por qualquer motivo, né? Uma fogueira, uma churrasqueira, um balão, primeiro de tudo, acione a emergência via telefone 93 e aquele local do ferimento, naquele local da queimadura, você pode colocar embaixo de uma água corrente em temperatura ambiente e só água, não coloca mais nada, deixa aquela água correr ali no ferimento da queimadura. Se você tiver anéis, pulseiras, colar em cima dessa queimadura, você retira, mas se tiver tecidos aderidos à pele, não precisa mexer, deixa ali do jeito que está, embaixo da água, até a chegada do socorro. Agora, se você vê que esse fogo se alastrou, perdeu ali o controle da fogueira, quando ele fala, até um princípio de incêndio, né, você pode ali tentar combater. Então, se esse fogo ele se espalhou para um objeto, ou se espalhou ali ao redor da fogueira, você pode tentar apagar, não tem problema.
partir do momento que esse fogo ele deixa de ser um princípio de incêndio, ou seja, ele não toma só um objeto, ele toma um ambiente, aí sim você se afasta imediatamente do local, retira as pessoas e acione o corpo de bombeiros. Aí o número 193, não é isso, tenente? Perfeitamente. A gente está 24 horas, todos os dias da semana, à disposição para qualquer emergência. O ideal é a prevenção, tenente. Muitíssimo obrigada pela sua participação aqui. Infelizmente, toda a vida nessa época do ano, a gente tem que bater nessa tecla, falar sobre isso. Não soltem balões e cuidado com as fogueiras. É muito bonito, é uma tradição, mas muito cuidado, né? Muito obrigada pela sua participação aqui no Revista Alesp, tá? Seja sempre muito bem-vinda. Eu que agradeço, até a próxima. Até, boa tarde. Olha, eu acho que vocês já devem ter visto muitos acidentes acontecendo assim com balões, né, Toninho? Sim. Cerca de uns 20 anos atrás, né, eu morava no Bexiga, numa das vilas, né, era um quadrilátero, né, de casas antigas. Eu morava numa delas, né? Então vinha vindo aquele balão com a cangalha, que eles chamam, né? Que pesa quase meia tonelada, com fogos e tudo mais. Então, é bonito, né? Você vê lá no ar, né? Bom, quando o balão... De repente, o balão começou a arriar, né? Na nossa direção. Então, o pessoal na rua achava lindo. Ai, todo mundo corria e tudo, né? Eu disse, tenham calma que vocês vão ver o resultado depois, né? A rapaziada que sai para pegar esses balões, porque eles custam muito caro, né? É uma produção muito pesada, né? Então, eles entraram por algum canto e subiram para os telhados das casas. Então, quando o balão ia para um lado, eles corriam pelos telhados. Aí o balão, eles corriam do outro lado. E o pessoal, ai meu Deus, esperem a primeira chuva. Dito e feito, né? Todo mundo teve que rever os seus telhados, que estava tudo quebrado. Claro, né? isso pode ser uma tragédia, de fato. Mas de onde é que vem essa tradição dos balões, Toninho? Tudo de Europa, né? Tudo de Europa, né? Aliás, da Europa vindo do Oriente, né? Porque esses balõezinhos, né? Tem bem a cara das tradições budistas na Ásia, não é? Eles soltam pequenos balões, né? Para homenagear os seus entes queridos, os seus mortos, né? Mas é uma coisa inofensiva, não é? E assim também eram os nossos balões aqui. Então, isso que a gente está falando agora é uma característica dos últimos, talvez, 30, 40 anos, né? De juntarem-se grandes equipes, né? Que custeiam, né? E passam praticamente um ano produzindo isso. Que não é só no ciclo de São João, né? O ano inteiro tem isto, né? Tem gente que gasta muito dinheiro com uma coisa que pode custar uma tragédia. Pode. Enquanto isso, tem coisas que realmente podem dar dinheiro e fazer a economia girar. E eu me pergunto, Renan, como é que o pequeno, a gente fala principalmente do pequeno empreendedor, que é quem mais a gente foca, né, para ganhar dinheiro nessa época. Como é que essas pessoas podem precificar um produto junino? Perfeito. Essas pessoas que focam, claro, nessa sazonalidade, né? Como eu te falei, Benipresin, a gente tem dois grandes tipos de pequenos nessa época. Aquele pequeno que já tem um negócio corrente, se adapta para essa sazonalidade, e aquele que monta o seu negócio especificamente para esse período. Me fala mais desse. Quem é que monta um negócio especificamente para esse período? O que a gente tem é um comércio que ele é semelhante quase que à venda de itens na praia, né? A gente vê surgindo muitas vezes em janeiro, na época do verão aqui, pessoas que muitas vezes trabalham em comércios, em restaurantes, que saem dos seus postos para ir vender o milho na praia, para ir comercializar alguma coisa nessas altas temporadas. É um processo semelhante, então provavelmente a pessoa ali ela tem uma outra ocupação, empreendendo ou não, e que ela vê essa oportunidade nesse período para, né, montar o seu carrinho, fazer o seu pequeno negócio nessa época. E aí você já falou que esses preços não sobem muito, até porque tem que ter essa competitividade. Mas como precificar? Você tem até uma dica? Eu sei que a gente já está no dia 24, no dia de São João, mas como precificar nessas épocas de sazonalidade?
Em algumas consultorias e alguns grupos de conversa, a gente até falou um pouquinho sobre a praça, né? A importância da praça. A gente vê, por exemplo, o mesmo milho sendo comercializado na zona oeste de São Paulo no valor diferente da extremo zona leste de São Paulo, extremo zona sul. Então, acaba que a praça ela vai moldar muito desse valor, né? Principalmente algumas festas que são fechadas, acaba que o consumidor que está ali ele não vai ter muita opção e variedade e acaba ele sendo, né, suscetível àquele preço. Então a dica que eu dou para o empresário, para o empreendedor e quem está nessa iniciativa é mapear a praça, entender um pouquinho de perspectiva de valor, qual que é o ticket médio das outras barracas que você tem ali e qual que é o seu objetivo com o seu negócio, né? Se você é uma sobremesa, quais são os valores, né, à disposição a pagar em outra sobremesa e tentar basear em cima disso. Mas sempre, né, consequentemente, o seu custo, né? O preço que você coloca no mercado tem que ser, evidentemente, maior que o custo que você tem de produção, né? Tem que mapear, tem que se organizar e eu adoro dicas. Por isso, daqui a pouco a gente volta com mais dicas e falando muito mais sobre fé. E São João, meu povo, hoje é dia de São João. Já já eu volto, a gente vai fazer um rápido intervalo. Não sai daí. Oiê, estamos de volta, é dia de São João, minha gente, por isso que eu tô aqui a caráter, tô aqui com convidados especialíssimos e agora a gente aproveita, inclusive, para agradecer a empresária Andréia Penteado de Campos Maia, que nos enviou essas peças, olha aqui, coisa bonita que eu tô aqui, essas peças são feitas com chita e é uma coisa muito brasileira, não é, Toninho? Sim, eu não tenho informação disso, mas tá no Brasil inteiro. Não, assim, a gente vê no Brasil inteiro, por isso não sei se tem origem Sim. especificamente brasileira, mas hoje é muito brasileiro. Muito brasileiro, muito E nosso. muito São João. Muito São João. Muito São João e daqui a pouco um São João de ano inteiro, né? Porque você vai ver isso daí em todos os grupos, né, que dançam, que se apresentam o ano inteiro, né? Isso tem que ter chita. E sabe o que é muito São João? Amendoim, né, Natália? Aqui tem muita coisa de amendoim no São João de São Paulo? Tem tipo o quê? Coisa. Paçoca, doces de amendoim, né? Pé de moleque, enfim, a gente traz bastante coisa. Tem bolos de amendoim, né? Tem diversos doces, assim, trazidos do amendoim. Eu, particularmente, gosto do amendoim salgado. O próprio amendoim, né? Exato. Mas a gente desmembra em muitos doces também nas festas. Pois é, gente. O amendoim é um dos grandes protagonistas, como a Natália está dizendo, da festa junina. Ele é a base de diversas comidas tradicionais e doces amados pelo público, como a paçoca e o pé de moleque. E a deputada Fabiana Bolsonaro apresentou um projeto de lei que autoriza a criação do Programa Estadual de Incentivo à Agroindustrialização do Amendoim. Oi, Revista Lesp, sou a deputada estadual Fabiana Bolsonaro e hoje quero falar sobre um projeto muito importante que apresentei na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. O projeto de lei número 606 de 2026, que autoriza a criação do Programa Estadual de Incentivo à Agroindustrialização do Amendoim. Essa proposta nasceu da minha preocupação em valorizar uma cadeia produtiva que tem grande importância para o nosso estado. São Paulo é referência na produção, na industrialização e na exportação do amendoim. E por trás desse resultado existe muito trabalho, dedicação e competência dos nossos produtores, cooperativas, agricultores familiares, agroindústrias e trabalhadores do campo. O objetivo do projeto é dar mais apoio para que o amendoim produzido em São Paulo possa gerar ainda mais valor. Não basta apenas produzir, nós precisamos incentivar a transformação desse produto em alimentos, óleos, pastas, ingredientes, produtos certificados e derivados que possam chegar com mais força ao mercado nacional e internacional. Com essa lei, os produtores e toda a cadeia do amendoim poderão ser beneficiados com mais incentivo à modernização, tecnologia, rastreabilidade, segurança alimentar, capacitação, certificação, sustentabilidade e abertura de novos mercados. Isso significa mais emprego, mais renda, mais desenvolvimento para os municípios produtores e mais reconhecimento para quem trabalha de verdade. Eu tenho muito orgulho de apresentar essa propositura porque acredito que o poder público precisa olhar para quem produz. O produtor rural não quer favor, ele quer condição, apoio, segurança e oportunidade para crescer. O amendoim paulista tem qualidade, tem força e tem potencial.
Essa cadeia representa muito para o agronegócio do nosso estado e merece ser valorizada. Por isso eu quero parabenizar todos os produtores, trabalhadores, cooperativas e agroindústrias que fazem do amendoim uma riqueza para São Paulo. Esse projeto é uma forma de reconhecer esse trabalho e abrir caminhos para que o setor cresça ainda mais. O meu mandato segue firme, trabalhando por políticas públicas que cuidem das pessoas, fortaleçam o interior e valorizem quem ajuda a colocar São Paulo em movimento. Obrigada, deputada. E olha, Toninho aqui no estúdio é uma enciclopédia, tá? Tava me contando uma curiosidade. Fala, Toninho, o amendoim... O amendoim também é nosso, né? Daqui da América do Sul, né? O nome dele na linguagem indígena é manobi, né? E claro que a paçoca que nós comemos e o pé de moleque não tem nada a ver com os indígenas, porque eles não tinham... O açúcar chegou muito tempo depois, né? E daí nós foi dando essa remexida, né? Então, açúcar e amendoim dá o pé de moleque. Mas açúcar e amendoim pode dar também a nossa paçoca doce. Uhum. Paçoca é de a paçoca, que é socar, né? Então você tem paçoca de amendoim, paçoca de carne, né? A gente estava falando... Adoro paçoca de carne, pois gente. Quando eu falo que isso é muito tradicional lá na minha terra, o pessoal parece que não conhece. Amo! Pois é. Agora, a paçoca não é tradicional só na sua terra. Você sabe que ela fazia parte do farnel dos tropeiros, né? Então, produziam Sim. E paçoca de todo tipo de carne, né? E que carne? A carne dessecada, né? Isso. Então, aí socava no pilão, né? Com farinha de mandioca, né? Que manioca também é nossa, né? Também é nossa. Ou a farinha de milho, né? E que era feita com o milho, depois de tendo passado por um processo de azedar, né? Em água corrente, né? E depois socava e faz, ainda hoje, e se faz a farinha de milho. Então, a paçoca, a gente pode ter a paçoca com com a mandioca, com farinha de mandioca, com a farinha de milho, né? Salgada, doce, né? E vai por aí. Agora, o amendoim é uma beleza, né? Não, mas ele é uma enciclopédia, né, gente? Sim. Agora, Natália, não, nem venha, não precisa de falsa modéstia, não. Natália, como é que isso, não só comida, mas essa festa, a essa época, movimenta o turismo aqui, não só na capital, mas no nosso estado? Muitas pessoas vêm para São Paulo, né, de regiões do interior, vêm para comemorar em São Paulo, mas também incentiva os próprios paulistanos a viverem a cidade. Porque um dos nossos principais papéis no Reconheça é incentivar as pessoas a ocuparem a cidade. Porque a gente vive trabalhando, vive fazendo nossas coisas e a gente não aproveita o melhor, né, dos nossos espaços. E festas como essa fazem a gente sair, fazem a gente ver a família, levar as crianças. E viver cultura, né? Exatamente. A cultura, a gastronomia. É uma festa que traz todos os pontos, né? Traz shows também. Então, sempre tem um show de forró, tem quadrilha. Então, a gente consegue explorar tudo de melhor na cidade e incentivar os próprios paulistanos a viverem. Mas como acontece esse incentivo para que os paulistanos, você falou muito bem, né? Vivem muito sobrecarregados, né? São Paulo é uma cidade em que se leva muito tempo para chegar e voltar do trabalho, se trabalha muito, então é muito difícil viver a cidade, por isso que essas festas também são tão importantes. Como incentivar a ocupar os espaços e viver a cultura? Olha, eu acho que essa festa em específico, ela já incentiva bastante porque ela é extensa, né? Então a gente tem todo o território da cidade, então você não precisa se deslocar tanto. Uhum. Mas, num geral, eu gosto muito de falar que a gente precisa conhecer a nossa própria cidade. Então esse é um dos maiores desafios, né? Às vezes você tá de folga, você quer estar em casa, mas eu acho que vale muito a pena a gente conhecer a nossa própria cultura, conhecer os museus que tem, conhecer todos os espaços que a gente tem. Então, chama um amigo, vai sozinho, eu acho que é um pouco disso, sabe? Uhum. Não sei ainda como tirar todo mundo de casa para viver essa beleza que é São Paulo, mas eu acho que um pouquinho de cada vez, conhecendo algo próximo de você.
já é um incentivo. Mas assim, Natália, as redes sociais também mudaram um pouco a forma de viver os arraiás, né? Também ajudam a mostrar onde tem nessa divulgação mesmo, né? Isso ajuda para que as pessoas vejam, olha, ali tem um arraiá diferente, ali tem uma coisa diferente, e talvez a divulgação seja a alma do negócio. Com certeza, porque assim, hoje muitas pessoas têm o acesso às redes sociais e também conseguem divulgar, né? Então, tem coisas que antigamente eram conhecidas só por serem famosas, mas hoje as redes sociais, elas conseguem estipular, mostrar, né, o que é pequeno também, o que às vezes você passa e não conhece, né? Então, essa questão de descoberta de locais que não são tão turísticos em São Paulo, as redes sociais, elas vêm trazendo muita força nisso. E aí, Renan, volto para ti aqui, porque eu falei de divulgação, que também é a alma do negócio, né? Sim. Porque os pequenos empreendedores estão aprendendo também a divulgar o negócio, mesmo quando tem essas festas mais pontuais, sazonais, para trazer e isso atrair também os turistas? Claro, e é o que a gente vem vendo de negócios que eles já nascem digitais, né? Então, muitos desses negócios, eles não só estão se adaptando para uma comunicação, para uma assertividade ali, de trazer um público específico para a sua festa, mas que eles já estão nascendo com esse DNA digital. Isso tem feito muita diferença, porque hoje a gente sabe que, né, grande parte dos consumidores ali, eles vão passar a dedicar um tempo deles ali nas redes sociais e o empresário consegue ter uma presença digital forte, né, para além de aparecer muito, aparecer para quem ele quer e com assertividade na comunicação, vem sendo ali o grande diferencial. Mas aí também tem que procurar uma pessoa para ajudar, talvez, porque tem que acertar um estoque para um período curto e também para não sobrar, não sei, né? Como é que faz isso? Tem que ter alguém ajudando ou então já ter uma experiência com essa sazonalidade. Claro, e esse é o grande desafio. E é o grande encantamento de empreender também, é você não ter essa certeza do como vai ser a sua realidade ali, quando você está prevendo esse período temático. É evidente que hoje, né, quando o negócio ele já acaba tendo um pouco mais de porte, recorrer a agências, assessorias ali, para te ajudar nessa divulgação é importante, mas a gente vê também o reconhecimento, cada vez mais aquele conteúdo orgânico, né, do pequeno produtor ali, que ele vai se filmar vendendo. A gente teve alguns casos que a gente estava analisando uns cases, de vendedores de acarajé, que literalmente entravam em live, né, ao vivo para as pessoas, deixavam num tripé um celular filmando e faziam uma produção ali artesanal. E esse conteúdo tinha um alcance... E mostravam como é que fazia? Muito maior até do que aquele vídeo bem produzido. Nossa, então, eu acho que isso me prenderia. E eu acho que esse é o grande interesse das redes sociais hoje, esse conteúdo orgânico e original. Legal. Então, minha dica muitas vezes para o pequeno é muitas vezes ser mais autêntico, mais interessante do que muitas vezes interesseiro, né? E aí acaba que o resultado pode vir através disso. Redes sociais é a alma do negócio, né? Então vamos ver o que é que tá rolando na internet, gente? Vou chamar aqui o Iago, já tá por aqui. E aí, Iago, seja bem-vindo. Boa tarde. É a Vanifer ou a Vanifer de cabelo liso? Eita, gente, pois é, eu acho que eu mudei de CPF hoje, né? Tô de cabelo liso e eu sou a única que tá aqui, né, pronta pro arraiar. Não. Veio todo mundo, ele veio, né, de luto, você está mas no é estilo. isso mesmo. Você está no estilo. Tô no estilo. O que é que você tem pra gente hoje? Tem dica? Então, Van, o mês de junho está chegando, agora no fim, né? Mas isso não significa que as festas juninas acabaram. Muito pelo contrário. Ainda tem programação especial neste fim de mês e as tradicionais festas julinas. Aqui mantém viva essa celebração durante todo o mês de julho. Aqui em São Paulo, a animação continua com quadrilhas, fogueiras, comidas típicas, música e muita diversão para toda a família. E para quem quer aproveitar o clima das festas, as nossas redes sociais reuniram um especial aí com dicas de programação das principais festas que ainda vão acontecer no estado. Vamos conferir? Bora ver! Pode preparar o chapéu de palha e ensaiar os passos de quadrilha. São Paulo está cheia de opções gratuitas para entrar no clima junino. O Arraiá do Ibira transforma o Parque Ibirapuera em uma grande quermesse a céu aberto, com atrações para toda a família. No Centro de Tradições Nordestinas, o tradicional São João de Nós Tudim celebra sua 10ª edição e segue até o fim de julho com shows, parque de diversões e sabores típicos. Tem forró,
milho, pamonha, brincadeiras, cultura nordestina e diversão para todas as idades. Agora é só reunir a família, chamar os amigos e escolher o próximo arraiá. E a gente quer saber, quem você vai chamar para curtir as festanças? Eita, menino, adorei. Bem que a Natália disse que tem São João na capital inteira, no estado inteiro, né, Natália? Adorei. Mês junino, mês julino também, né? Junina e Julina. Exato. Bora mudar de assunto? Aquele de sempre, Copa do Mundo. Vamos, o hype do momento. O Messi tá que tá, hein? Você viu? Agora com o maior artilheiro de Copas, tanto masculina quanto feminina também. Rapaz, passou minha Martinha. Passou. Agora Messi está com 18 gols, atingiu aí a artilharia máxima. A gente tem aqui, né? Olha só. E nós temos aí a artilharia da Copa do Mundo. A da Copa agora, claro. Isso. É. Lionel Messi está liderando, viu, Van? Com 5 gols. Haaland e Mbappé aí, o francês e o norueguês, com 4 gols cada um. Haaland chegou chegando. Correndo aí atrás do Messi mesmo. Nós temos aqui o Jonathan David e o Denis Undav, que é o alemão e o canadense aí com 3 gols. Mas, além de Messi também, destaque aí para Cristiano Ronaldo, que disse em entrevista: eu demoro para chegar, mas eu chego. E já marcou 2 gols em Portugal e também vai entrar nessa briga aí, segundo o português. Messi se tornou o maior artilheiro da história das Copas, superando Marta com 18 gols agora. Marta era maior com 17, se eu não me engano, o Klose estava com 16. Exatamente. Messi e aí, passou todo mundo. E vale também ressaltar que a imprensa argentina ela perguntou para Lionel Messi se interessaria jogar a Copa em 2030 e tudo mais. Ele falou que é distante, mas ele também não descartou a possibilidade. Eu não duvido nada. Já pensou? E quem é que está classificado? E nós temos aí também uma arte aqui mostrando as seleções classificadas. Estamos se encaminhando aí para a reta final da fase de grupos, né? Isso. Mas nós já temos aqui algumas seleções classificadas. México e Estados Unidos, os anfitriões aí já classificados. Alemanha e França, Noruega, Argentina e Colômbia. Nós temos aqui também algumas já eliminadas, sem chance nenhuma aí. O Haiti no grupo do Brasil, Tunísia, Turquia, Iraque e Senegal também. Fase aí entrando na fase final aí da fase de grupos. E agora nós temos que torcer pro Brasil, né? O Brasil passar em segundo ou em primeiro aí. Hoje tem jogo. Inclusive, se quiser saber mais sobre Copa do Mundo e também sobre frio, eu vi que chegou a frente fria, você também já está sentindo, né? Vai lá nas nossas redes sociais, @AssembleiaSP. É isso, Iago, muito obrigada. Até mais, Van. Valeu, gente. E agora a gente fala mais de Brasil na Copa do Mundo. Eita, gente, olha aqui onde é que eu tô, quem é que tá comigo agora. Oi, Pedro, mais uma vez, seja muito bem-vindo, meu querido. É sempre um prazer estar aqui, é sempre um prazer. A gente falou de Copa do Mundo aqui com o Iago nas redes, a gente viu aí o Messi passando todo mundo, o Ronaldo acho que estava com 15 gols. Sim. Há quanto tempo com 15 gols? O Klose com 16, Messi passou todo mundo. Mas vamos falar de Brasil? É bom, né? Porque no último jogo o Brasil ganhou. 3, poderia ser melhor. Mas convenceu? Me conta, Pedro. Convenceu é com você os comentários hoje. Primeiro, ótima tarde. Aliás, gostei da vestimenta. Feliz São João. Feliz São João, Pedro. Eu tô tristíssima que ninguém veio assim no clima. Não, todos você aqui, tá até os de amigos Você aqui, tá até todo de mundo blazer, tá de meu São querido. João. É. Eu prefiro, né? Ah, eu não sou não. muito Tô do triste. colorido. Não, mas vamos falar de Copa, vamos falar de Copa. Diga aí, Brasil convenceu? Bem, o Brasil ele convenceu na primeira etapa, né? Na segunda etapa a história já foi um pouco diferente, né, Vanifer? A gente teve um 3-0, muito bem colocado no primeiro tempo. Mas no segundo tempo é a mesma coisa de um carro. Você tá acelerando, aí começa a acabar a gasolina. Foi o que pareceu para o Brasil no segundo tempo. Tiveram boas oportunidades? Sim. Endrick entrou, fez um bom jogo? Sim. Um gol impedido? Também. Endrick finalmente, né? É. Acabaram os memes? Não. Não é um preparo, é aquela história que a gente já está ouvindo desde o começo da Copa do Mundo. Ele chegou e aí ele está sendo preparado para a Copa de 2030, mas ele tem que entrar hoje. Hoje ele tem que entrar, hoje ele tem que ele tá bem, então é hoje que a gente tem que aproveitar essa boa fase. Mas o Matheus Cunha também pediu passagem. 2 gols, obviamente um destaque importantíssimo da nossa seleção. Confesso que não vou falar que queimei a língua, mas que me impressionou.
Foi um jogador que me impressionou, o camisa 9 da seleção, que aliás a gente não tinha um camisa 9. 9 há já muito tem tempo. 2 Copas do Mundo sem fazer gol. Mas contra esse Haiti poderia ser um placar maior. Um 5-0, com respeito ao Haiti, seria de ótimo tom, isso porque hoje a gente também depende do Marrocos, que atua contra o mesmo Haiti. E aí a história já começa a ficar complicada. Temos um gol no saldo de gols à frente, só que a gente vai pegar uma seleção que é mais difícil. A Haiti era a seleção mais fraca ali do nosso grupo. Do nosso grupo. E o Marrocos, a seleção considerada ali a mais difícil dentro do nosso grupo. Mais difícil e talvez, para muitos, colocado até acima do Brasil. Exatamente, foi isso que eu quis dizer. A mais difícil dentro do nosso Sim. grupo hoje em dia. E aí, como é que você vê esses embates hoje, Pedro? Hoje vai ser complicado. Hoje vai ser complicado. Para nós, que somos brasileiros, a gente vai estar 100% vendo a nossa partida. Mas eu tenho certeza que vai ter gente lá no vestiário dos Estados Unidos que vai estar olhando o outro jogo. E é muito necessário. Porque hoje a gente não vai jogar só pelo nosso resultado positivo. A gente tem que jogar por um resultado positivo contra eles. Ou seja, se são 2-0 lá, Marrocos e Haiti, o Brasil tem que fazer um 3-0. Rafinha vai fazer falta? A gente viu ali que o Rafinha se contundiu ali no jogo. Sim, ele teve uma lesão no músculo posterior da coxa direita, que já foi uma lesão que ele teve na Espanha, no Barcelona. Mas a gente não sabe se o tempo hábil de recuperação. A última vez foram 2 meses. 2 meses já acabou a Copa do Mundo. Então, a gente tem peças de substituição. Tudo indica, segundo os treinamentos do Ancelotti ontem, é que o Ryan será essa peça. Ele não entregou, ele não disse, mas a gente imagina que seja ele. Ryan e Endrick não são uma dupla com maior criatividade ali? Se fossem colocados, se fosse a escolha do Ancelotti, no caso? Eu acho a colocação que você fez perfeita. O Rafinha vinha aparecendo de verdade? Quando ele apareceu, se machucou. É isso. Na primeira partida não foi tão bem, sumiu. Na segunda partida, começou a engrenar, a gente viu o Rafinha com aquela alegria do futebol, lesionou. Então, são algumas coisas que a gente não sabe explicar o porquê, mas tem peças de fácil substituição. Gabriel Martinelli, atuando de forma invertida. Tem o Luiz Henrique, que já é um cara mais experiente. Tem o Ryan, que já é mais novo, e tem o Endrick. Para mim, os dois... Ryan e Endrick ali seria duas peças de bastante criatividade. Exatamente. Que acho que é o que está faltando ao Brasil. Completamente. Completamente. Criatividade, esse jogo de ir para cima, a gente está falando de uma Escócia que tem uma defesa espetacular, muito boa, muito sólida, e a gente precisa de criatividade para surpreender essa defesa. Para chegar, para furar essa defesa. Vamos falar mais sobre a Escócia? Você conhece muito sobre a Escócia? Só um pouco de Glasgow. De Glasgow? Ui! Ele não fala... Don't speak Portuguese. Don't speak Portuguese, ele. Vamos falar mais um pouco sobre Copa do Mundo, gente? Porque a Fernanda preparou uma matéria, porque faltam o quê? Umas 6, 7 horas pro jogo? Por aí, eu sou de humanas. Pro Brasil entrar em campo em busca de mais uma vitória. E o adversário vai ser a Escócia. Não sei se você conhece bem os escoceses. Ele conhece Glasgow. Glasgow. Eu tô falando não só o futebol, mas e a cultura? Eu nunca fui. Ele aparentemente foi. Não, também não. A repórter Fernanda Camargo fez uma reportagem especial. Bora ver se ela conhece Glasgow. A Copa do Mundo está em pleno vapor e a cada rodada a emoção aumenta. Hoje nós vamos conhecer o próximo adversário do Brasil. Algumas pistas para vocês. A bandeira, um bom pub e um som que é bem característico. Ouve aí. O som da gaita de folha é um dos símbolos mais conhecidos da Escócia. E é justamente ao som dela que uma comunidade mantém viva as tradições do país e se reúne em São Paulo para acompanhar a Copa do Mundo. Entre trajes típicos, bandeiras, petiscos, boa comida e muita celebração, o encontro mostra que mesmo a milhares de quilômetros de distância, o orgulho das raízes escocesas segue mais vivo do que nunca. A gente imagina, o europeu mais frio, ainda mais lá que é muito frio, mas na verdade o escocês ele é super divertido e recebe todo mundo de braços abertos. Matheus é brasileiro, mas acabou sendo adotado pela comunidade escocesa. O interesse pela história, cultura e pelos costumes do país começou ainda na juventude e o levou a participar
ativamente dos eventos da St. Andrews Society, uma das mais antigas entidades escocesas da América Latina. Descobri a St. Andrews Society, né, que já tem aí os seus 102 anos aqui no Brasil. Quando eu estava na época ainda da escola, no ensino médio, descobri que ia ter um evento que eles chamam de um Ceilidh, que é uma dança, uma quadrilha escocesa. Falei, o que será que é isso? Fui lá, participei, adorei e decidi que queria ir nos próximos eventos. Fui começando a ficar amigo dos escoceses aqui de São Paulo, que não são muitos, mas existem alguns. E aí, cá estamos aqui, entrei para a sociedade, com o tempo fui me voluntariando para ajudar a fazer eventos, até montei um bloco de carnaval escocês. E se os brasileiros se identificam com a alegria dos escoceses, a música ajuda a explicar essa conexão. Em um país conhecido pelo frio e pelas paisagens impressionantes, o som sempre foi uma forma de reunir as pessoas e celebrar. A música, muitas dessas músicas que a gente tocou tem a ver com trabalho, músicas para trabalhar, música para andar, sabe? Então tem um ritmo para trabalhar e alegrar o dia ou alegrar o trabalho. Eric veio da Escócia e construiu uma família no Brasil. Hoje carrega um pouco dos dois países no coração. Uma relação que fica ainda mais evidente em tempos de Copa do Mundo. Meus pés estão no Brasil, mas o coração na Escócia. Enquanto a banda anima o pub, a história lembra que essa relação entre Brasil e Escócia não começou agora. Ela tem mais de um século e passa diretamente pelo futebol. Foi o filho de um escocês quem ajudou a escrever os primeiros capítulos do futebol no Brasil. Charles Miller trouxe as primeiras bolas e regras do esporte para o país e se tornou uma figura fundamental na história do nosso futebol. A história do Brasil-Escócia do futebol começa em 1894, porque Charlie Miller trouxe 2 botas do futebol, 2 bolas, uma bomba, e mais ou menos um mês o jogo do futebol foi mais brasileiros. Hoje, cerca de 45 mil escoceses e descendentes vivem no Brasil, uma comunidade pequena em números, mas grande na missão de manter viva as tradições e fortalecer os laços entre os dois países. Tem whisky, tem cerveja. Tem amor, tem amor. Tem futebol no coração, tem futebol no coração. Nada diferente. E se tem uma coisa que une brasileiros e escoceses, é a paixão por uma boa festa. Antes mesmo de a bola rolar, a torcida já está bem animada. No Scotland, no party. Adorei esse no final. É isso, Pedro. Animado, a gente né? Conhecemos mais sobre a cultura da Escócia. Eu espero que ele não fique tão animado no fim. Sinto eu muito. também não. E aí, como é que a Escócia se coloca dentro de campo, Pedro? Olha, tem uma solidez defensiva muito grande. Uhum. Tem uma qualidade Isso preocupa defensiva. a gente. Exatamente. É como a gente tinha falado do Ryan e do Hendry, que são peças que podem desequilibrar. É outra diferença que tem da Escócia. Tem uma solidez, não tem velocidade, não atua naquela velocidade que o Brasil tem, principalmente pelas pontas. É um jogo completamente diferente. Isso a gente pode falar que é a escola escocesa. A gente tem um meio de campo, que é um camisa 4, mas que poderia ser um camisa 8, que a gente tem tanta história aqui no nosso Brasil, das camisas 8 estampada nas costas, mas ele se chama McTominay. É um cara veloz, de 1,92, que sabe bater no gol e tem uma presença no meio de campo. Se não fizer a marcação direito, esse cara ele vai aparecer. Ele é impressionante que ele consegue chegar ao ataque, pisando na área, ele também volta para defender, exatamente por isso que a Escócia ainda atua com a linha de 5. E chegando dentro ali da pequena área, bom em bola alta também. Com certeza, bola parada, 1,92. escanteio, 1,92 e a gente não tem defensores tão altos assim para segurar. Então tem que ser uma estratégia um pouco diferente para o camisa 4, o McTominay. Mas, pois não. Não, eu te pergunto, acho que a grande pergunta de hoje, do jogo de hoje, na verdade, a grande expectativa.
Teremos Neymar? Porque assim, eu acho Boa que pergunta. Neymar é muito importante para a seleção brasileira, principalmente quando a gente fala de Endrick, de Ryan. Endrick é um menino muito focado, é um menino totalmente diferenciado dentro da seleção brasileira, mas a palavra, a pessoa Neymar é importante para a seleção porque ele é o Neymar e porque ele é uma pessoa experiente, né? Mas dentro de campo, será que o Ancelotti consegue colocar Neymar pelo menos nos minutos finais para ele dar uma diferenciada? E ele pode fazer a diferença dentro de campo, mesmo vindo de contusão? Olha, eu não cobraria tanto. Nem eu. Eu não cobraria tanto. Mas por quê? O Neymar ele é uma peça necessária. E se consegue jogar, tem que jogar. A gente sempre vê os fisiologistas, os médicos falando: ah, ele não tem condição de jogar os 90 minutos. Ele tem condição de jogar 60. Então põe 45. Vamos abaixar a régua, para não ter problema nenhum. Então se ele consegue jogar a segunda etapa inteira, joga a segunda etapa. Só que eu acho que todo torcedor, eu, você, Vanifer, o amigo que está ligado, todo mundo, a gente não devia cobrar tanto dele. É uma peça diferencial, mas é uma peça que está voltando agora, que não pegou esse grupo. Tem uma história gigante com a seleção brasileira. Isso é fato e não sou. Eu não preciso falar, os números falam por si só. Mas não com o grupo Ancelotti. Mas não com o grupo Ancelotti. Então, ele está voltando a se adaptar. Ele praticamente não jogava, treinou ontem. Há 2 dias atrás já está 10 treinando com o minutos grupo. finais, talvez? 10 minutos finais, seria importante. Pegar o ritmo, a torcida presente em Miami, todo mundo abraçar ele e falar, vamos lá. Ele não precisa ser o homem do Hexa. Quem tem que ganhar o Hexa é a seleção, não só o Neymar. É isso. Tem algum palpite para hoje? 2-0, sem perigo e muita emoção. Chorado, chorado. É isso, gente. Muito obrigada, Pedro, Vanifer, mais muito uma vez. obrigado. Eu espero que você volte. Estaremos porque aqui. espero a gente na próxima fase. Estaremos aqui, com É isso- certeza. Com é isso, certeza. gente. Conversei aqui com Pedro Casagrande. E tô voltando aqui pro meu sofazinho para falar de quê? De São João, de quadrilha. E vocês gostam de Copa do Mundo? Muito. Nossa, Tem. alguém Tem falou como, muito, porque né? vocês ficaram tão tristes quando eu Trabalho perguntei, com minha isso, gente. Você trabalha com isso também movimenta comércio, não é? Demais, demais. Gente, e comércio, São João, quadrilha, Copa do Mundo, tudo isso movimentando o comércio. Como é que o pessoal, acho que a gente já falou sobre isso, inclusive, como é que os empreendedores conseguem colocar tudo isso dentro do marketing e vender tudo de uma vez? Essa é a resposta de R$1 milhão que a gente tem, mas eu acho que muito foco e estratégia. Eu acho que não adianta planejar junho em junho, né? Agora eu acho que o empreendedor tem que estar olhando para o segundo semestre. Quem olhou para a Copa do Mundo, eu trabalho, né, com um espaço de eventos de futebol e esse planejamento de junho agora ele foi feito em janeiro, fevereiro, para que a gente pudesse ter esse resultado. Então acho que o empreendedor que soube aproveitar bem as sazonalidades ali consegue ter um resultado bacana. Tem uma expectativa de lucro para quem tem um São João junto com Copa do Mundo nessa época do ano? Existe. Existe, como eu te falei, né, Van, para quem sabe aproveitar, a gente vê essa movimentação maior em junho, né, justamente por conta dessas temáticas. Para quem trabalha no setor de alimentos e bebidas, tem também uma data que, se não a mais importante do ano, uma das que é o Dia dos Namorados. A gente sabe que esse jantar à noite ali movimenta muito o nosso comércio. E eu vejo que o Brasil vem sabendo aproveitar muito bem. O brasileiro é muito criativo, muito ideativo e a gente gosta dessas sazonalidades. Então o comércio vem se aproveitando muito bem. Natália, mas mesmo com Copa do Mundo, os arraiás têm espaço demais, né? E hoje, dia de São João, fica mais quente, assim, principalmente nos bairros, as quermesses, os arraiás? Fica mais à Mesmo noite. sendo no meio da semana Sim, ou no com fim de certeza, semana? Com certeza, mais pro final do dia, né? Mas a galera vem com essa força, leva pro final de semana, leva o mês inteiro, né? Então... Tem um lugar da cidade, tem regiões da cidade ou mesmo do estado em que é mais forte? Eu acho que na Zona Norte ela tem essa força maior. Por estar ali próximo do CTN, tem vários outros pontos ali na região que traz mais festas de São João. Mas, enfim, em todas as regiões tem um pouquinho. Toninho, eu acho que lá na minha terra, e aqui que eu também considero a minha terra, que me abraçou e abraça todos também, é incrível como São João, o próprio nome já diz, aqui se chama sempre Festas Juninas, lá a gente chama tudo de São João, viu?
E o próprio nome já diz, é incrível como não dá para desgarrar da fé. Eu queria que você falasse da importância da fé para essa época, para as festas juninas. Sim. Bom, esse período, como eu disse inicialmente, né, a gente chama de ciclo joanino, tendo São João como sendo o centro, Santo Antônio e São Pedro, né? É gozado, as pessoas associam Santo Antônio ao casamento, ao namoro, né, e tudo. E Santo Antônio nunca teve absolutamente nada disso, né? Ele é o santo das causas perdidas. Talvez tenha gente que acha o casamento uma causa perdida. Talvez por isso, né? De muita generosidade, né? Ele, Santo Antônio, era agostiniano, né? Que era a elite da igreja, né? Do clero da igreja, muita formação. E quando ele viu um franciscano mendicando na porta ele começa a se relacionar com ele e resolve abandonar o convento. Ele segue os franciscanos de pé no chão e tudo, né? Sai do topo e vai para a base, né? Uhum. Este é o Santo Antônio, né? Que pouca gente celebra nesse sentido, né? E eu acho muito importante dizer isto, né? Esse período do ciclo joanino é o período dos encontros, né? A Copa do Mundo, eu não sou muito dos esportes não, né? Muito menos das competições, né? Mas o que a gente observou na Copa do Mundo esse ano é o desabrochar também dessa coisa das relações. Veja o grande exemplo que foi a Escócia, né? Que viralizou no mundo inteiro, né? Aquela celebração toda, né? Aí também os brasileiros, não sei em que canto lá, também celebrando, né? Que não é gritando do futebol, mas relações que invadiram o campo, né, da Noruega, invadiu o campo, né, eles foram para o centro e todo mundo acompanhando. Isso é uma beleza. Sim. Esse é o grande legado dessa Copa do Mundo neste momento, né? Enquanto nos bastidores os titãs lá estão digladiando e afiando seus instrumentos, né? Do outro lado a gente tem um pessoal do mundo que está buscando outro tipo de coisa, relações. E relações é o que sempre predomina no ciclo joanino, né? Que deve ser cultivado, né? E essas tradições, você acha que estão sendo as raízes, sendo bem preservadas aqui em São Paulo? Elas se transformam, né? A cultura não é uma coisa estática, né? Ela vai se transformando, né? O cuidado que a gente tem que ter é quando as pessoas se aproximam para transformar isso em mercadoria, né? Então deixa de ter troca e fica sendo simplesmente um motivo, uma ocasião de consumo, né? Então, compartilhamento e relações e consumo não andam na mesma linha, não é? É o cuidado que a gente tem que ter. É possível ter consumo, venda, tudo bem, né? Mas vamos olhar aquilo que é a essência. Qual é a essência mesmo? As relações, as trocas, né? Na sua terra, você sabe que as pessoas produzem, né? Porque eu já estive lá no Maranhão e tudo, eles produzem, aqui também, né? Aqui também, né? Produzem e convidam os amigos, os vizinhos vão na casa de um, na casa do outro para tomar um gole aqui, comer uma coisa ali, né? Isso é uma beleza, é isso que devemos focar, né? É isso que a gente deve focar. Mas assim, querendo ou não, essas relações, elas ficam ainda mais fortes nessa época do ano, né, Natália? Principalmente quando os turistas chegam aqui em São Paulo. E São Paulo é uma cidade que eu acho isso muito bonito, porque é uma grande amontoado de gente de todo o Brasil e de todo o mundo. Como é que vocês fazem para trazer essas pessoas para cá? Precisa de muito esforço? Olha, não muito. A gente tem muita coisa boa para oferecer. A nossa cultura chama, né? Exatamente, toda a cultura, né, tá aqui, tem muita coisa boa para oferecer. E a gente mostra um pouquinho nas nossas redes sociais, no nosso site, a beleza que é São Paulo, né? Então acho que não é muito esforço, acho que já é um ponto assim que todo mundo tem muita vontade de conhecer, quem não conhece ainda, né?
Então tá sempre ali no radar quando a gente fala do Brasil como um todo, a gente pensa em São Paulo também. Mas as festas juninas de São Paulo, o que é que chama mais? Como é que vocês chamam para vir para cá especificamente? Olha, é que tem muita variedade. Acho que isso, né? Exatamente, é toda essa variedade de gastronomia, de cultura, de música. Tem de tudo, A né? gente tem de tudo e é por isso que as pessoas veem como um dos principais pontos para visitar também. Toninho, é isso que é o diferencial de São Paulo? Sim. São Paulo, eu digo que é um cadinho, né? Ele mistura, né? Há muito tempo atrás eu fiz um projeto, um programa, né? Que nós chamamos de São Paulo de todos os povos, São Paulo de toda a gente. Olha, eu não sou de São Paulo, mas fui adotado e adoto São Paulo também. Adoto esse olhar dos paulistas de recepção, né, de ser receptivo, adoto também para a minha vida e procuro fazer disso uma bandeira para o meu dia a dia, para o dia a dia do que eu faço, né? Uhum. Eu acho que isso é o mais importante de São Paulo, né? Renan, você é de São Paulo? Nascido e criado. Nascido e criado. Eu estou falando com os profissionais e aí eu fico me perguntando, e qual é a sua história com as festas juninas aqui em São Paulo? Acho que ela nasce de um lugar afetivo. Eu lembro de infância... Não tem como não ser, né? Afetivo. De ser um momento muito de família, né? Toninho falou aqui das relações e para mim festa junina sempre foi um momento de encontrar a família. Ir na quermesse, sentar ali, as crianças irem para as brincadeiras, né? Os adultos ficarem no bingo ali e ser um momento de compartilhar. Acho que eu nunca fui tão relacionado assim com festas específicas dessas grandes. Sempre gostei muito daquelas festas em paróquias de igreja, em que fossem literalmente pequenas para a gente conhecer o pessoal do bairro, né, aprofundar as relações e passar o dia ali, né, festejando, brincando. Sempre foi um espaço, pelo menos para mim, assim, esse frio, mas que a gente vai aquecer ele ali junto com a família. E eu me pergunto também, Natália, você também tem essa memória? Tenho, exatamente. Eu nasci ali na região do Engenheiro Goulart, na Zona Leste. Então, sempre fui para a mesma igreja, juntava minhas amigas para ir para a mesma quermesse, participar das brincadeiras. Então, de fato, é uma memória muito afetiva. E o Toninho é do Rio de Janeiro, e também de outra época. Sim. Era diferente, Toninho? Sim. Primeiro que essa coisa dos grandes arraiais, né, é coisa, eu diria que recente. Tem no máximo 30 anos, né? Então, eu peguei um momento em que as pessoas se juntavam para fazer a quadrilha, a comunidade se juntava inclusive para fazer pequenos balões, né? A fogueira, né? Era isso. Eu me lembro que na família do meu pai, né? Inclusive eles... e isso é próprio do ciclo joanino, né? As inversões de papel, que é bem do ciclo de carnaval também, né? Então, na família do meu pai, se escondiam, de repente vinha minha tia, que era mais sapeca, vinha vestido do cavalheiro, do marido, que ia casar, né? E lá vinha um dos meus tios de noiva, né? Isso é comuníssimo, era muito comum, né? Talvez em alguns lugares ainda é. Isso é muito forte no Vale do Paraíba, né? Não tem um município ali que não tenha várias quadrilhas, né? Nós chegamos a reuni-las aqui em São Paulo durante alguns eventos que fizemos, né? Que são uma beleza, né? Onde eles, inclusive, exercitam nessas quadrilhas um pouco de sátira política, né? Eles têm personagens, porque esse é o ciclo que herdaram do carnaval, né? Eu só acho importante dizer que este não foi o período em que São João nasceu, né? A igreja, o foco era, primeiro, o nascimento de Jesus, que também não foi em dezembro. Então, naquele período, naquela época, então a igreja estabelece a festa do Redentor, né, do Cristo, e 6 meses depois, quer dizer, na outra estação, né, você tem a festa do precursor, né? São João precursor. Então, equilibrou-se isto, né? Meio fora, né? Quer dizer,
quando começa e quando termina. É no Natal ou é no São João? Mas tem uma coisa tem a ver com a outra, né? Uma no período de verão, outra no período de inverno, né? Essa memória passada pela oralidade, pelas pessoas que estudam isso, pelas pessoas também que viveram muitas coisas, é isso que mantém vivas essas tradições, né? Sim. Toninho, não tem como não ser. E, por que você acredita que o São João vai continuar se mantendo? Não tem como não se manter vivo, né? Porque é uma necessidade que nós temos. Seria como dizer, vamos fechar as bocas, vamos nos isolar, né? Seria dizer isto, né? Não dá para ser, né? Eu acho que talvez nos países mais frios, onde que foi falado aqui, as relações não sejam tão cultivadas, né? Mas para nós aqui aproveitar esses momentos de excelsitude das relações é muito importante. Eu acho que isso é o que garante, né? E você falou de países mais frios. A gente está falando aqui, hoje é uma grande festa esse programa. A gente está falando de São João e falamos de Copa do Mundo também. E eu soube que lá nos Estados Unidos, os brasileiros também estão em clima de Copa do Mundo. Gente, eu queria tanto estar nos Estados Unidos, vocês não têm noção. E a gente vai falar com uma pessoa muito especial agora, o Wellington Lima, ele é empresário da área de eventos. Oi, Wellington, boa tarde. Olá, tudo bem? Boa tarde. Tudo ótimo, graças a Deus. Como é que você está, Wellington? Você está clima. nos Estados Unidos, eu estou com muita inveja de você. Como é que está o clima de quem está aí vivendo a Copa em loco? Pois é, Vânia, é um grande privilégio estar aqui, né? A princípio, eu fui para Filadélfia ver o jogo contra o Haiti, fui contaminado por essa atmosfera, essa energia incrível, e acabei que vim para Miami para ver o próximo jogo também, né? Comprei ingresso de última hora, e assim, e o clima da torcida é impressionante, é impressionante o quanto os estrangeiros procuram os nossos uniformes do Brasil para irem ao jogo, né? Quando a gente vê no jogo também, a gente vê aquela torcida toda, muita gente de amarelinho, né? Nem todo mundo é brasileiro ali. Existem muitos torcedores que estão prestigiando a Copa e estão torcendo por nós também. Isso é muito bacana. A gente está conversando, olha só, com o Wellington, direto dos Estados Unidos. Continua nessa conversa e eu continuo a minha pergunta. Me conta, por que todo mundo, assim, o pessoal, o que faz com que o Brasil contagie aos torcedores que não são brasileiros? Por que a nossa amarelinha é tão querida aí fora? Eu acho que é a história, né? Então, o único país pentacampeão, né? Eu acho que essa história toda que o país traz de grandes jogadores, né? Desde Pelé, passando Garrincha, né? E toda essa história que a gente tem no futebol faz com que, né? Eu até brinco, né? O futebol no país deveria ser tratado como uma diplomacia, né? É um esporte que traz uma diplomacia impressionante para o país, né? Então, a gente chega com a camisa amarelinha, no restaurante, a gente é bem recebido, o pessoal quer conversar com a gente, é muito bacana, né? E você é organizador de eventos, né? A gente está falando aqui também de como a Copa movimenta o comércio aqui no Brasil, principalmente dos pequenos empreendedores. O que você percebe aí, até do teu olhar? Eu sei que você não está trabalhando, mas o que você percebe aí do teu olhar de empreendedor aí nos Estados Unidos? A Copa demanda muito, apesar de ser aqui... no Brasil, a gente tem muita festa que foram levadas também para os municípios, né? Os municípios aí no Brasil acabam colocando telões nas praças, então isso traz uma demanda muito forte para o Brasil também, uma demanda de eventos muito grande também, né? E quando a gente olha aqui para os Estados Unidos, eu percebo que também está tendo muitos eventos paralelos, até o Ronaldo Fenômeno também acabou que criou um evento bem bacana também. A gente vê a FanFest também muito movimentada, né? Hotelaria movimenta demais, e uma organização também bem diferenciada, né? Quando a gente vê aquela abertura, né? A abertura dos jogos, né? A gente olhando detalhe por detalhe, a gente percebe, a gente que trabalha com evento, a gente se apega muito nesses detalhes e percebe que realmente há um cuidado muito grande para que tudo aconteça perfeito como a gente vê na TV. Você deve estar aprendendo muito também para trazer essa expertise para cá, né? Quantas pessoas estão por aí com você? Desculpa, não entendi.
Não, perdão, te cortei. Quantas pessoas estão por aí com você, torcedores? A galera torcendo mesmo? Eu comigo mesmo, eu estou sozinho. Estava com meu sócio, ele foi comigo no jogo contra o Haiti. Ele teve que ir embora por compromissos de trabalho e fiquei sozinho. E quando se junta com a galera, dá para contar? Com uma galera na rua? Quando a gente chega nos lugares, chega nos bares, né, restaurantes, aí já acaba enturmando, né? Até com os estrangeiros também. Ontem, fiquei conversando um pouco com torcedores da Escócia, né? Então, assim, é muito bacana. Você acaba se enturmando, né? O futebol acaba trazendo essa atmosfera propícia para a gente se conectar. Qual é o momento? Eu nunca estive como torcedora numa Copa do Mundo. Qual é o momento mais emocionante para você? Qual foi o momento até agora? A emoção, assim, também é a minha primeira Copa também. A Copa do Brasil eu acabei não vendo nenhum jogo presencialmente nos estádios, né? Então a energia do início do jogo ali, todo mundo torcendo, né? A energia é muito forte. Acho que o início do jogo acho que é o momento que mais foi impactante para mim nesse jogo contra o Haiti. Eu imagino que quando começa também a tocar o hino nacional, deve ser uma energia incrível de arrepiar. Muito. Olha, você vai estar no jogo de hoje? Vou. Acabando aqui, já estou indo lá para a FanFest, aproveitando um pouco lá, conhecer mais pessoas, se conectar e logo em seguida partir para o estádio. Nossa, que incrível essa experiência que você está tendo e muito obrigada por participar aqui do Revista Lesp, diretamente dos Estados Unidos. Sigo com inveja de você, mas eu sigo também torcendo pelo Brasil e torcendo que você, dê muita sorte pra gente, tá? Muito obrigada. Obrigado, eu que agradeço pela entrevista. Tudo de bom para vocês. Obrigada, boa tarde, tchau, boa sorte. Tchau, até logo. Gente, que momento maravilhoso esse hoje, é Copa, é São João e agora a gente segue aqui no nosso arraiado Revista Lesp, porque São João não para, né? Ele circula, ele chega, ele movimenta. E hoje a nossa equipe foi, sabe para onde, gente? Para o Brás, na Feirinha da Concórdia, na Rua do Gasômetro. E quem foi por lá, quem tá por lá, é o nosso repórter Vinícius Weiner, que também é nordestino. Olha ele aqui no nosso telão, ele é natural do Piauí, ou seja, ele já chega com sanfona no peito, com a cultura na voz. Então vamos com ele, com essa história arretada da economia, cultura e São João no coração do Brás. Fala, Vinícius! Oi, Vanifer, boa tarde para você, boa tarde para todo mundo. São João em São Paulo é assim, com frio. Eu não estou de xadrez porque tá bem frio aqui na Feirinha da Concórdia, mais conhecida por algumas pessoas como o Shopping do Brás. E olha a quantidade de coisas que tem aqui, Vanifer. E os corredores, eles vão se transformando durante o dia. Tem frio, então o figurino vai mudando para o frio. Depois vai chegando a festa junina e os corredores vão se transformando com muito xadrez. A nossa câmera vai passear agora, aqui tá lotado, vai balançar, mas não tem nenhum problema não, tá? É porque a coisa tá animada aqui, porque é isso aqui atrás que vocês vão ver agora, olha. O Nordeste parou aqui na Feirinha da Concórdia. Animação geral aqui no Brás. E claro, é por isso que as vendas estão aquecidas, do jeito que acontece lá no Nordeste. Será que vocês conseguem essa figura aqui, Tem todos os personagens. O Lampião, Vanifer, olha, deu uma engordadinha, não tem problema. Tem aqui a Maria Bonita, tem quem mais? Padre Cícero chegou por aqui para abençoar as vendas no Brás. E esse grupo que a gente está vendo aí, viu, Vanifer? É um grupo muito conhecido, que todos os anos esse grupo participa aqui da Feirinha da Concórdia, que guarda aqui, são mais de 1000 lojas aqui no Brás. E esse grupo é bem bacana. Eu vou falar um pouquinho do ele, vou conversar aqui com o Valdeir Paraíba. Deixa eu chegar aqui perto dele. Valdeir, baixa um pouquinho aqui, com licença. Deixa o Nordeste aí. Valdeir, viu, Vanifer, quem comanda esse grupo? Quem é esse grupo que tem a cara dessa feira? É a trupe nordestina. Religiosidade e cangaço, musicalidade, forró, brasilidade. Tem também a força do Lampião, a resistência da Maria Bonita,
o jumentinho, que é a resistência do povo nordestino, o Padre Cícero para abençoar, com as bênçãos de Frei Damião, a zabumba, o triângulo e a sanfona e os personagens juninos. Valdeir, vocês sempre estão aqui aquecendo as vendas, também levando o nome do Nordeste, que é importante, afinal São Paulo é feita por nordestinos. Com certeza, São Paulo é a capital mais nordestina fora do Nordeste. O coração do Nordeste é aqui em São Paulo e aqui no Brás, direto da Feirinha da Concórdia. E olha, Vani, foi outra personagem, que ela não é do Nordeste, né? Mas eu vou conversar com ela, tia Lúcia, ela é conhecida dessa forma. Vem pra cá, tia Lúcia. Ela tá aqui há mais de 40 anos ajudando as vendas aqui. 45 anos, na verdade, aqui no Brás, né? 45 no Brás, aquecendo esse coração das famílias que trabalham aqui, é uma bênção. E o coração do Brás é os nordestinos. E a feirinha da Concórdia no Brás agradece a todos que vêm aqui em São Paulo fazer suas compras juninas. Gratidão. Tia Lúcia, me conta uma coisa. Todos os períodos vendem muito aqui no Brás, mas o período mais animado, pelo que eu tô vendo, é esse. É o São João, é São Pedro, Santo Antônio e São João de novo. Viva São João então, viu, Vanifer? Falando em São João, aqui em toda esquina, enquanto o pessoal dança e canta aí, deixa eu mostrar aqui, ó, toda esquina, ó, e São João aqui é diferenciado, viu, Vanifer? Não é qualquer xadrez não, viu? Aqui tem detalhes no São João. Gente, é Ou seja, fashion. são roupas bem diferenciadas, com detalhes que eu fiquei bem impressionado. Você é a dona da loja? Vem cá, como é teu nome? Meu nome é Mari. A Mari é responsável aqui pela loja e eu tô vendo que São João aqui não é qualquer roupinha, não é qualquer xadrez, hein, Mari? Não, não é qualquer xadrez. A gente capricha no São João, porque a gente gosta do diferencial. A gente gosta daquele look maravilhoso que deixa a mulher parando tudo quando chega no evento. Então aqui a gente capricha em detalhes, capricha no tecido, capricha na costura, para ter aquele look diferenciado, aquele look de boutique. E aí, Vanifer, mistura tudo, tá? Mistura tendência, mistura venda, mistura amor pelo Nordeste. E aí o Brás, ó, a Feirinha da Concórdia, vira isso aqui. É animação, é venda, viu, Vanifer? E final de semana tem festa de São João aqui dentro da feirinha. Devolvo aí pra você, Vanifer, porque como nordestino, eu vou cair também aqui nessa folia. O nosso Lampião, que ele é nota 1000, junto na TV Alesp, a melhor do Brasil, na Feirinha da Concórdia, que é a melhor aqui do Brás, com o nosso programa especial, junto na TV Alesp, essa sim é tão legal. Tem a Maria Bonita, que ela é muito arretada, com o nosso Lampião, procurando a namorada. Também tem o jumento é o nosso irmão, o nosso zabumbeiro, eita no coração, o nosso mestre louro tocando o acordeon, Nonato Araripe no triângulo é muito bom, eita cabra rochado e também Frei Damião, tem o Hulk e tem a Mini, todos juntos no São João. Feirinha da Concórdia é a melhor aqui do Brás, Feirinha da Concórdia é a melhor aqui do Brás, Feirinha da Concórdia é a melhor aqui do Brás, Feirinha da Concórdia é a melhor aqui do Brás, Feirinha da Concórdia é a melhor aqui do Brás, Feirinha da Concórdia é a melhor aqui do Brás. Obrigada, Vinícius! Feirinha da Concórdia é a melhor aqui do Brás. Ah, eu amei! Gente, eu queria estar lá. O que eu tô fazendo aqui? Obrigada, Vinícius! Eu até me animei agora. Quase esqueci de agradecer ao Vinícius. Que maravilhoso! Isso é muito tradição, isso é muita cultura, né, gente? E isso, a gente está chegando aos minutos finais do nosso Revista Alesp, Renan. Isso movimenta comércio, isso faz a economia girar, isso chama a galera. Essa galera deve estar vendendo demais, Com né, certeza. Renan? E é a época do ano que a gente vê essa movimentação, a gente vê essa empolgação, essa criatividade do brasileiro. A gente viu aquele stand de vendas ali com uma camiseta do Brasil, uma camiseta quadricular. Tenho certeza também que na época do Dia dos Namorados tinha coisa de coração. E a gente vê a economia movimentando, respondendo a esses estímulos culturais. E o que a gente torce sempre é que a economia esteja aquecida, movimentando e celebrando, né, esses ritos que a gente tem que são tão importantes. Natália, isso também chama a galera chama os turistas, chama a galera para São Paulo, porque São Paulo, como a gente vem dizendo, é esse grande amontoado de gente, é do Nordeste, é do Norte, é do Centro-Oeste, é uma grande festa de São João também. Sem dúvida, você viu ele falando, né? Vai ter festa na Feirinha da Concórdia, então tem festa em todo lugar. Todo lugar.
É isso. E, Toninho, queria terminar com você, Toninho. O que significa São João para o estado de São Paulo? Tem festa em todo lugar, como foi dito, né? É. Mas tem uma coisa muito interessante, que é esta relação com a família. No interior de São Paulo, há muito tempo atrás, recolhi cantorias e o pessoal dizia: São João adormeceu no colo de sua tia. Quem é a tia de São João, a gente não sabe, né? Se São João soubesse que hoje era o seu dia, desceria do céu à terra e a nós todos salvaria. Tem um outro verso que diz assim: e o mundo se espatifaria, porque pegaria fogo pela força do São João, né? É isso, né? Esse nosso São João que está aqui, está ali, está acolá, né? E Toninho da Aulas, muito obrigada, gente. Foi um prazer inenarrável ter vocês aqui com a gente hoje. É isso, gente, é dia de São João. Bora encerrar diferente hoje. Ô, Padre Vavá, canta pra gente. Feirinha da Concórdia é a melhor aqui do Brás. Vai, Padre Vavá! Na Feirinha da Concórdia, que é a melhor aqui do Brás, com o nosso programa especial, junto na TV Alesp, essa sim é tão legal. Tem a Maria Bonita, que ela é muito arretada, com o nosso Lampião, procurando a namorada. Também tem o jumento é o nosso irmão, o nosso zabumbeiro, eita no coração, o nosso mestre louro tocando o acordeon, Nonato Araripe no triângulo é muito bom, eita cabra rochado e também Frei Damião, tem o Hulk e tem a Mini, todos juntos no São João. Feirinha da Concórdia é a melhor aqui do Brás, Feirinha da Concórdia é a melhor aqui do Brás, Feirinha da Concórdia é a melhor aqui do Brás, Feirinha da Concórdia é a melhor.